Responda com sinceridade. Você passa a maior parte do seu tempo fazendo suas coisinhas, vivendo o que você gosta ou tentando parecer incrível pra sei lá quem? Ruim, né, olhar pra isso, mas a gente vai precisar pra essa semana. Oi, mais uma semana se inicia, então bora pro nosso spoiler astral semanal do dia 17 até o dia 23 de agosto. Essa semana, gente, nossos divertidamente vão estar tudo doido, trabalhando um por cima do outro. Viveremos muitas emoções, afinal de contas, na segunda a gente começa com uma energia super boa na onda, Lua em Libra, Vênus ativada, Mercúrio em contato com Saturno também, super bom. Mas aí no final do dia a Lua já entra em Escorpião, então a gente pega um meio de semana mais introspectivo, com as emoções à flor da pele, com aquela sensação ali de querer transformar coisas, de querer colocar coisa pra fora. E aí a gente entra na quinta e na sexta, Lua em Sagitário. Uhul! Os humilhados foram exaltados, bora sextar. Só que aí no fim de semana, lá, quando chega no final de sábado, a gente já entra na temporada de Virgem. E também teremos Lua em Capricórnio falando: bora trabalhar, viado. Ah, e também teremos a entrada do Nodo Norte em Aquário, trazendo ainda mais assunto pro rolê do eclipse. O rolê do eclipse não acabou, não, galera. Bora ver o que vai acontecer nessa semana, vem. Bom, segunda-feira, como eu falei, buena onda, Lua em Libra. A gente vai ter Vênus em contato com Júpiter, o que enfatiza a autoestima, o que eu gosto, o que eu quero, eu vou conseguir o que eu quero. O Mercúrio em Leão vai fazer contato com o Saturno em Áries. Eu tenho as ideias, eu tenho os insights, eu consigo colocar isso numa estrutura, num passo a passo, vou lá fazer. A mente, Mercúrio, a mente pensa isso, só que aí a gente tem Marte, que é a ação, quadrado com Netuno, que é confuso. Então, ao mesmo tempo que tem muita ideia, e passo a passo, e to-do list, sabe? Aquela coisa assim, você faz um monte de lista, um passo a passo do caramba. Fiz e não fiz nada. Fiquei igual uma barata tonta o dia inteiro. Então, já estou avisando isso de segunda pra vocês, galera. Não caiam nessa armadilha. O menos é mais. Vai anotando ali o que você tem que anotar, mas foca ali em uma, duas tarefas que você precisa fazer e siga esse plano, porque senão você vai se embolar. Como eu falei com vocês, no fim do dia a Lua entra em Escorpião, trazendo um pouco de trevosidade para esse período aí de terça e quarta-feira. Na terça-feira, a gente vai ter a entrada do Nodo Norte em Aquário. Nodo Norte, gente, é sempre retrógrado. Eles são pontos matemáticos, é um cálculo, não é um planeta, e ele tá sempre retrógrado. Então tem gente que olha o mapa e tira essa dúvida comigo: "Nossa, mas o que que significa o meu Nodo Norte estando retrógrado?". Significa que o gráfico, ele está correto. Ele sempre está retrógrado. Então ele vai sair de Peixes, ele vai entrar no 29º grau de Aquário, que é o último grau, e é assim mesmo, tá. Eh o que acontece? No do norte em Aquário, consequentemente, no do sul, que é diametralmente oposto, em Leão. Leão é o que a gente está deixando para trás, não Leão inteiro, mas aspectos, padrões densos da energia leonina, e Aquário para onde a gente está indo espiritualmente falando. Gente, a cada 19 anos a gente tem novos retornos, e todos os signos vão ter o seu momento de glória, tá, mas agora a gente tá falando de Aquário, é pra onde a gente tá indo. Isso não tem a ver com as pessoas aquarianas, mas sim com a qualidade que a gente precisa desenvolver internamente para conseguir fluir melhor por essa vida. Então, quando a gente fala de nodo norte em Aquário, a gente tá falando assim: Leão, eu, todo mundo tem leão no mapa, todo mundo tem esse arquétipo internamente, eu tenho algo especial em mim. Esse é o pressuposto. Como que isso se integra e gera valor pro coletivo, pra comunidade? Eu atendo um monte de gente, vocês sabem, tem muitos anos que eu atendo e volta e meia chega gente que não sei o que fazer da vida. Ai, não sei com o que que eu gosto, não sei o que que eu gosto, não sei com o que que eu quero trabalhar, não faço a menor ideia. E por vezes a pecinha do quebra-cabeça que falta é justamente essa percepção. Tá, eu tenho essas coisas em mim, eu tenho essas habilidades, essas ideias, mas como que isso gera valor para o outro de uma forma que eu sinto que tem afinidade comigo? Porque assim, eu era advogada.
eu gerava valor para as pessoas. Eu era advogada, só que não era um jeito que se afinizava comigo. E foi só vivendo os meus hobbies, astrologia era um deles, né, agora não é mais hobby, é o meu trabalho, que eu consegui entender de que maneira eu gostaria de gerar valor para o outro. Então, assim, tem advogados maravilhosos, pessoas que vão ocupar esse lugar. E tem astrólogos maravilhosos, pessoas que vão ocupar esse lugar. E se eu chego para minha amiga advogada, que fez faculdade comigo, e falo assim: "Amiga, você não quer que eu te dê um curso de graça de astrologia para você começar a ser astróloga? Eu até te passo uns clientes". Ela vai olhar e vai falar assim: "Você tá maluca, tá doida? Não é assim que eu quero". É isso, gente. Então, qual que é a pira, assim, desse nodo norte? É 19 meses que fica, tá, fica um tempo, mas qual que é a pira desse nodo norte? É justamente você tirar um pouco esse olhar de si e tentar olhar pra fora. Tipo, tá, o que realmente me dá aquele gostinho de: que legal. Ai, que bom que essa pessoa tá assim. Que bom que eu fiz isso e libertou essa pessoa daquilo". Sabe, que bom que eu ajudei dessa forma. E todo mundo tem essas coisas. Se a gente parar pra lembrar, assim, das situações onde a gente se sentiu, assim, muito bem, muito renovado por ter contribuído de alguma maneira, você vai puxar. Só que é isso, a gente tem um zeitgeist, né, um espírito da época muito egocentrista, a gente tá na internet, o foco é ser melhor que o outro, tenho mais, eu viajo mais, eu tenho mais dinheiro, eu tenho mais conquistas, eu tenho mais beleza, eu sou mais incrível, eu sou mais linda, eu sou mais gostosa, eu sou mais maravilhosa. E isso, gente, é aprisionador, é um alívio. É, assim, um bálsamo quando você consegue sair da sua centralidade e da pira de ter que ser melhor que os outros e focar em outra coisa, focar lá fora, na vida que está acontecendo. Isso para mim foi um dos grandes, presentes da maternidade. Eu consegui sair da minha própria cabeça, por vezes, do meu próprio egocentrismo, do meu próprio narcisismo e conseguir focar na outra pessoa. Em construir, em formar aquela pessoa, em gerar um bem viver para aquela pessoa. Eu acho, inclusive, que me torna uma terapeuta muito melhor, entende? Então, o Nodo Norte em Aquário, ele é um convite para encontrarmos nossa tribo. E aí, gente, não me confunda, isso eu não tô falando de, ai, necessariamente tem que ir lá fazer caridade. Muitas pessoas, durante esse trânsito de Nodo Norte por Aquário, de fato, eh vão despertar para esse lado mais de caridade, do trabalho voluntário, enfim, né, muitas pessoas. Mas não é sobre isso, não é. O que eu tô falando aqui é, você trabalha: "Ah, eu não gosto do meu trabalho". Quando eu tiver um trabalho legal, aí sim eu vou gerar valor. Não vai. O nodo norte em aquário, ele fala: "Não, mas se você não gera valor agora, você não vai gerar lá na frente". Então isso é um estado de ser. Onde você consegue olhar para si, para sua individualidade, para sua autenticidade, ao mesmo tempo olhando para fora, entendendo que não existe só a sua bolha. Existem muitas formas de viver, muitas formas de pensar. Por isso que Aquário rege também essa abertura mental, esse lado assim onde, eu tenho a mente aberta. Nem todo aquariano, tá, é assim. Muitos aquarianos são bem dogmáticos, mas assim, falando do arquétipo puro, sem estar atrelado ao signo de uma pessoa, entende? Então, eh, esse esse bálsamo é um presente, gente, chegar nesse estado. Tô nem aí se eu não sou a mais linda, mais bonita. Tô nem aí se eu não sou a mais incrível, se eu não sou a mais bem-sucedida, se eu tenho amigas que são mais bem-sucedidas que eu, que têm mais grana que eu. Não tô nem aí, eu olho pra isso, eu me inspiro, eu também quero. Vamos seguir todo mundo junto. É libertador esse estado, sabe? Eu acredito que a gente consiga fazer esse movimento.
tá. Então, no dia 18, o Nodo Norte ele entra em Aquário, abrindo esse grande portal maravilhoso. Eu espero que todos aproveitem. Então, excelente para retomar hobbies, não negociar, ter esses momentos de prazer, esses momentos onde você cultiva suas coisinhas, onde você faz aquele movimento que você sente que faz muito bem para você. Porque é assim que a gente vai combatendo essa manipulação, onde a gente precisa estar sempre ali consumindo, comprando e competindo. Vocês entendem? Aí beleza, aí quando terça, quarta, lua em escorpião, aquela coisa, não quero sair de casa, vampiro, não quero nem abrir a janela. E aí quando for quinta-feira, 5h30 da tarde, aliás, 5h30 da manhã, a gente amanhece praticamente com a lua em Sagitário, bora abrir a janela. Bora deixar o vento entrar, tirar aquela coisa toda ali, fantasmagórica de escorpião. Eu amo a energia de escorpião, tá, gente? Eu amo. Ah, se tem uma coisa que eu adoro é ficar isolada. É até meio perigoso, mas assim, fazendo minhas coisas, minha magia, botando meus mantos pra tocar dentro de casa. Nossa senhora, amo. Só que é isso, né? A gente precisa ir lá fora e ver qual é. Então, a lua em Sagitário na quinta, ela é perfeita para isso. Sexta-feira, lua em Sagitário também. E boa parte do sábado. No sábado, a gente tem um trânsito muito importante, que é a oposição do Sol em Leão com o Nodo Norte em Aquário. O Sol tá quase acabando o trânsito de por Leão, né? A gente tá quase acabando a temporada leonina. E aí o Nodo Norte, ele acabou de entrar em Aquário, mas eu falei com vocês nesse episódio que ele é retrógrado. Então ele tá no 29º grau, então eles se encontram no do Sul, em Leão, Sol, e eles fazem naturalmente oposição ao Sol, aliás, ao Nodo Norte em Aquário. Que aí traz justamente essa tensão, esse cabo de guerra. Tá, minha filha, legal, supera essa necessidade de validação, de aplauso, de ser a mais, ai meu Deus, get over, tipo, sabe? Bora lá pra frente. A vida é muito mais que isso. E eu falo isso pra vocês, mas eu falo isso pra mim também. Eu direto me pego nessa ego trip, né? Tipo, ai, não tô crescendo o suficiente, não tô com coisa suficiente, eu devia estar mais assim, eu devia fazer botox, eu devia, sabe? Só que a gente precisa volta e meia retornar pra si e falar, tá, mas qual é o grau de importância que isso tem nesse momento? E o que isso diz sobre os meus valores, sobre quem eu sou? E a partir dessa análise, eu realmente sou quem eu penso que sou? Ou na verdade eu sou muito mais egocêntrica, muito mais, superficial do que eu imagino? E isso não é uma questão de se chicotear, porque não estamos falando de essência, a gente está falando de um estado mental. E aí é o momento que você se depara com isso, não é uma questão de chicote: "Nossa, como eu sou fútil", não é isso. É uma questão de você olhar e falar: "Não, não, não, espera aí. Então, como eu retorno para o meu prumo, para aquele caminho que eu olho e falo: 'Cara, isso conversa com os meus valores, isso conversa com quem eu sou, com o que eu acredito'". Então, coisas acontecem, né. Eh, Sol em Leão oposto ao Nodo Norte, é aquele momento também de inflexão. Então prestem muita atenção nesse fim de semana, as conversas que vocês vão ter. Conversa com o crush, conversa com o povo, conversa com o chefe na sexta-feira. É oportunidade, assim, de você organizar esse rolê. Eu reconheço o que há de especial em mim e o quanto eu posso gerar valor, e eu saio dessa minha bolha, desse meu mundinho ali, do meu algoritmo, e eu entro, eu olho para fora. O que estão precisando de mim? Como eu posso servir da melhor maneira possível? Como eu posso ser um match quase que perfeito para a sociedade atual? No sentido do que ela tá precisando, né, porque se você for um médico perfeito da sociedade atual, você vai ser um capeta. Tô brincando. Mas enfim. E aí, a gente tem esse rolê que acontece, isso no sábado, e a lua entra em Capricórnio, trazendo um pouco mais de seriedade, de vontade de colocar a mão na massa.
E aí, quando for 23h19, quase no domingo, a gente inicia a temporada de Virgem. Parabéns, virginianos! A temporada de vocês. Falaremos de muitas coisas nessa temporada. Enfim, eh, então, né, um dia que a gente começa a entrar um pouco mais na energia de terra e domingo a gente tá ali encralacado na terra. Tô aqui olhando minha colinha, gente, porque não tá dando. No domingo a gente vai ter o Sol em Virgem fazendo trígono, um contato com o Quirón em Touro. Lembra do Quirón em Touro, que é não tem o suficiente, tudo vai acabar, tem pouco dinheiro, tem pouco tudo, tem pouco homem no mundo, tem pouco mulher no mundo, tem pouca gente para trabalhar, tem pouco emprego. Então, o Quirón em Touro é um posicionamento que fala muito da cura dos padrões de escassez e, consequentemente, de uma abertura para que a gente desfrute daquilo que a gente tem. E aí o Sol em Virgem, que é minucioso, que ele é detalhista, que ele gosta de classificar, organizar, a partir desse movimento de organização, tanto interna e consequentemente externa, eu consigo compreender que, na verdade, eu tenho muito mais recurso do que eu imaginava que eu tinha. Eu tenho muito mais coisa do que eu imaginava que eu tinha. E aí a gente fecha a semana. Ai, babado, né? É isso. Muitas emoções. Me contem aqui o que vocês estão esperando dessa semana. Vocês estão mais ansiosos pelo fogo de quinta e sexta, pela trevosidade bruxônica de Escorpião ou pelo mão na massa de Capricórnio e Virgem? É isso, gente. Um beijo, boa semana pra vocês. Até semana que vem.